Bom, boa noite, Kate. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí, Kate? Tudo ok, viu? Ah, então legal. Bom, é um dia especial, né? Hoje, né? Na verdade, o dia foi no dia 28, né? Mas, poxa, a gente conseguir reunir toda essa turma aí, né? Todo esse pessoal envolvido com prevenção, né? Com prevenção para a saúde, para a segurança, né? E promovendo saúde e segurança, poxa, isso é fantástico, né? Isso é muito bom, a gente reunir as pessoas aí envolvidas, engajadas aí, que já estão, né? E que pessoas aí que no futuro também estarão, né? A gente tem uma série de alunos aí, com certeza, aí também estarão nesse time aí, né, fazendo um pouquinho mais de segurança, tá? Então, só, só essas palavras iniciais aqui, Kate, e não sei como que você vai fazer a abertura aí qualquer coisa eu volto aqui, falo um pouquinho mais sobre o Abril Verde, sobre, né, o que que a gente pode fazer, qual que é o objetivo, né, dessa data aí tão importante. Então, se você quiser já falar, Eduardo, já iniciar, falar, todos aqui, eu acho que os alunos, não sei, mas os professores também quiserem falar alguma coisa, o porquê do Abril Verde, né? Ah, então legal. O porquê do lacinho verde. Deixa eu falar só um pouquinho do lacinho verde. Claro. Por que que o lacinho é verde, né? Então, o lacinho é verde porque puxa um pouquinho lá da minha área, né? Da minha área da saúde, né? E eles, como esse mês de abril também é o Dia Mundial da Saúde, né? Foi no início do mês, dia 6 de abril. E no dia 5, por sinal, é o dia Mundial da Promoção da Saúde. No dia 5, o dia da promoção da saúde, e no dia 6, o Dia Mundial da Saúde. Daí juntaram, né? Por ser tudo no mês de abril, e daí colocaram o lacinho lá da campanha da prevenção do acidente do trabalho, né? Na área da segurança do trabalho, colocaram verde. O verde vem lá da minha área da saúde, né? Eu nem me apresentei, sou professora, né? Sou da ETEC de Barueri, sou enfermeira, né? Dou aula em segurança do trabalho, as disciplinas que envolvem minha área, né? Primeiros socorros, a que está mais direcionada para a área da saúde, tá? Então, tem algumas especializações. E por que eu lembro da promoção da saúde, né? Porque eu passei 2 anos para se tornar mestre em promoção da saúde, então a gente sempre discutia esse dia da promoção da saúde, que também é no mês de abril, né? E não tem como falar acho que em prevenção e saúde no trabalho sem falar de promoção da saúde, né? Porque a segurança do trabalho está intimamente ligada com a promoção da saúde, né? Eduardo, é isso mesmo ou não? 110%, né, Kate? Então, poxa, não tem como a gente falar de segurança sem falar de saúde e vice-versa, né? E aí, por exemplo, puxando o gancho aqui um pouquinho da segurança também, como você falou que o verde também é da área da saúde, o verde também é uma cor de segurança, né? Então, a gente tem aí uns padrões, aí uns códigos e cores aí também, né? E o verde é uma cor da segurança, onde a gente acaba, né, fazendo aí muitas comunicações, né, da nossa área. Então, o quadro é verde, né, você tem uma identidade mais verde ali também, porque remete à prevenção, remete à segurança e à saúde também, né? E aí, entrando um pouquinho no tema, né, Kate, falando um pouquinho sobre o Abril Verde, né, por que disto, né, por que originou, né? Infelizmente, precisou acontecer uma tragédia, né? Então, lá em 1969, nos Estados Unidos, né, um grupo de trabalhadores realizando as suas atividades, né, em uma mina, e aí aconteceu uma explosão, né, e aí, em média, aí, de 78 trabalhadores, infelizmente, vieram a falecer, né, e aí, de lá para cá, né, na verdade, bem antes, né, já tinha as questões de prevenção, mas nem tanto assim, quando a gente olha aqui para as normas brasileiras, por exemplo, para as nossas NRs, né, a gente tem aí as NRs um pouco melhor aí, mais estruturada a partir de 78, né? E esse acidente ele aconteceu em 1969, né? Vindo a óbito aí 78 aí trabalhadores, né? E aí a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, em 2003, ela instituiu, né, essa data, o 28 de abril aí, para quê? Para homenagear, na verdade, né? E acho que é uma homenagem triste, no meu ponto de vista, né? Uma lembrança triste, né? Porque você lembrar de uma tragédia, de um fato como este,
eu acho que não é muito bom, né? Mas ainda bem que a gente vem evoluindo, né? E no Brasil, né, a partir de 2005, né, então foi criada uma lei, a Lei 11.121, que a partir de 2005 ela marcou, né, e instituiu também essa data aí em memória e homenagem aí também às vítimas de doenças e acidente do trabalho, né? Então, um pouquinho dessa história, tá? E aí, poxa, né, o abril, pessoal, né, o que que ele é importante para nós, né? Então, por exemplo, né, então para a gente de saúde e segurança, né, poxa, você pode, né, algumas dicas, né, ou sugestões aí, ideias, né? A gente pode fazer várias ações aí na área de segurança e saúde, por exemplo, no mês de abril. Boa Então, ou noite, seja, professor. vamos promover cada vez mais aí as ações de saúde e segurança no trabalho, né, no mês de abril. Por quê? Porque marca também. Você tem um mês aí dedicado, você tem o Abril Verde, você tem o dia 28 de abril, que acaba aí, né, sendo um mês dedicado aí para que a gente possa fazer estas ações. Então ajuda bastante e fica um marco aí, né? Você consegue dar mais evidência, dar mais transparência, né, e dar mais visibilidade aí também para a área, para que a gente possa aí ter essas ações, né? O objetivo, né, com certeza, sempre, pessoal, né, é você o quê? Alavancar a cultura de prevenção, né, de saúde e segurança. Então, para nós, né, de saúde, segurança, a meta é sempre zero acidente, né? Então, não dá para a gente falar, poxa, qual que é a meta de acidente para esse ano? Um exemplo, 3 acidentes com afastamento e um sem afastamento. Aí eu faço a pergunta, poxa, quem aqui vai querer ser as 4 pessoas que vão se acidentar esse ano? Poxa, ninguém quer. Tá? Então, ou seja, o mês ele marca justamente isso, ele tem como propósito, como objetivo aí fundamental, importante, né, para que a gente possa trabalhar, desenvolver e cultivar cada vez mais a cultura de prevenção. Tá? Então, quando a gente tem uma tragédia como aconteceu lá no passado, né, imagine a tristeza aí dos familiares, né, você sai para trabalhar e volta num caixão, né, resumidamente falando. Né? Então, ou seja, é um impacto, né, sem tamanho, não dá para a gente medir, não dá para a gente mensurar, a vida não tem preço, né? Então, ou seja, não tem valor, não dá para a gente colocar, né, mensurar o valor de uma vida. Então, ou seja, é muito importante cada vez mais, né, a gente vir criando ações, desenvolvendo programas de saúde e segurança para que a gente possa cada vez mais reduzir o número de acidentes. Para você ter ideia, Kate, né, existe algumas matérias, algumas, né, publicações que, né, a gente tem aí no Brasil, infelizmente, a gente é um dos países ali que estamos entre os top 5 ali em número de acidente de trabalho, né, e também com fatalidades. Né? E aí, só para você ter ideia, né, existe também a subnotificação, né? Então, ou seja, a gente tem ali os nossos dados ali, por exemplo, da Previdência Social, tal, e etc., mas nem todas as organizações, as empresas acabam notificando o acidente. O que acontece muito, né, você tem aí grande parte das empresas que acabam fazendo essas notificações, né, para aqueles acidentes mais graves, né, para os acidentes mais severos, onde você tem dias e dias de afastamento, né, e o acidente sem afastamento, muitas vezes ele não é notificado. E aí você acaba tendo uma subnotificação, você, né, pode até estar, né, maquiando aí alguns indicadores, algumas informações, falar, poxa, o Brasil melhorou, né, nós tínhamos em 2019, 2020 o número X de acidente, agora nós temos Y, melhorou, mas precisa realmente estudar, analisar com detalhe para quê? Para que a gente possa ter certeza que esse número aí está sendo melhorado com ações de prevenção, com cada vez mais, né, pessoas aí seguras, trabalhando com segurança, menos afastamento, menos acidente, seja ele com ou sem afastamento. O que a gente sempre fala para os nossos alunos, né? Acidente para segurança é acidente, não importa se ele é com ou sem afastamento. Aconteceu o evento, né? Então, a gente precisa analisar, avaliar, descobrir ali, levantar as causas por que isso aconteceu, para que a gente possa realmente, né, fazer aí a prevenção, tá? Então, um pouquinho disso, né? E quando a gente fala sobre acidente grave, fatalidade, etc., né, todo mundo acaba perdendo, né? O principal aí, né, vamos dizer assim, o principal, né, que acaba perdendo é a pessoa,
né? Então a pessoa fica doente, a pessoa fica com sequelas, a pessoa fica, né, às vezes precisa fazer aí meses, anos de tratamento, né? Muitas vezes o tratamento é doloroso. Aí tem a questão psicológica, né? Tanto para o homem como para a mulher. Poxa, né? Você tem todo esse aspecto também, né? Que você impacta não só a tua vida, mas quem está ao teu entorno, a sociedade, enfim, né? Então tem todo, né? Deve ter toda uma análise aí desse impacto, porque ele é gigantesco. Né? Além de tudo isso, também tem as questões aí, né, para o empregador, a questão de indenizações, por exemplo, né? Então existem os processos judiciais, ele acaba perdendo, né, porque você precisa garantir a saúde e segurança das pessoas, né? Você é o principal responsável por isso. Então é um mês aí super importante, né, marcante para que a gente possa realmente desenvolver e cultivar cada vez mais a cultura de prevenção de saúde e segurança. A gente sempre, só para finalizar, para deixar todo mundo comentar aí também, né? A gente sempre fala que para acontecer um acidente, seja ele com ou sem afastamento, né? Antes dele acontecer, o acidente ele manda recado. Né? Geralmente ele não acontece de uma hora para outra. Geralmente são vários recadinhos, né? E esses recadinhos a gente chama de incidente, que é o quase acidente, né? E aí quando você não tem a tratativa dos incidentes, poxa, você só vai resolver quando o acidente acontece, né? E você não cuida ali da base, ali da própria pirâmide ali, que a gente gosta de falar bastante, né? O pessoal de segurança gosta de falar bastante sobre a pirâmide de Pearce e tal, né? Então, ou seja, a gente precisa realmente, às vezes, dar um, dois passos ali para trás, olhar para o nosso cenário, verificar o que a gente pode fazer, identificar as principais vulnerabilidades, né, para que a gente possa realmente trabalhar com saúde e segurança. Lembrando, a nossa meta é sempre zero acidente. E ficar atento, né, se a gente não tem um programa, um sistema, alguma coisa um pouco mais melhorada, né, que faça com que os incidentes eles chegam até a área de segurança, a gente precisa estar com os ouvidos muito bem abertos, porque às vezes o funcionário, o trabalhador, ele está te falando que aconteceu algum tipo de acidente, de incidente com ele, quase aconteceu aquilo, e você não dá atenção e você não vai verificar, e aí depois você pode estar, ao invés de você estar cuidando desse incidente de alto potencial, você acaba o quê? Olhando para o acidente. Aí já aconteceu, aí a gente precisa corrigir. Tá? Mas é um pouquinho disso aí, né? E a gente focar mesmo nas ações de prevenção. Que segurança é o quê, pessoal? É antecipação. Né? Então a gente precisa se antecipar para que a gente tenha saúde e segurança sempre. É um pouquinho disso, Kate. É isso mesmo, Eduardo. Eu vi até um dado hoje que o Brasil é o 4º país no mundo, né? Eu não sei se esse dado é tão atual em acidentes no trabalho, né? Exato. Eu tô aqui, Kate, com um videozinho bem curtinho. Eu posso projetar ele aqui para todo mundo visualizar? Sim, pode Eu vou sim. projetar ele aqui, então. Você Só está um como segundinho. apresentador, olha aí se tem algum Tô assim. problema. Não, tô sim, tá certinho. Tá perfeito. Tá. Eu vou liberar aqui, tá? Vê se vai sair o som certinho, por gentileza. O Brasil registra, em média, Ok. 600 mil acidentes de trabalho por ano. Desse total, 14 mil com sequelas permanentes e cerca de 3 mil mortes. Segundo especialistas, esse número pode ser muito maior, uma vez que só são contabilizados os acidentes envolvendo trabalhadores com carteira assinada. Do ponto de vista econômico, acidentes e doenças de trabalho geram prejuízos que ultrapassam a casa dos 200 milhões de reais por ano no Brasil, país que ocupa a 4ª posição neste lamentável ranking mundial. Uma má notícia é que, após 5 anos de queda, no período entre 2018 e 2019, o número de acidentes de trabalho voltou a crescer no Brasil. A campanha Abre o Verde acredita na importância da mobilização da sociedade para a prevenção deste grave problema. 28 de abril, Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho. Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Em defesa da saúde do trabalhador brasileiro.
Kate, era esse recadinho aqui, tá? Então, quem mais Tá. trabalha aí, né, para fazer com que o país cresça, para fazer com que a gente melhore cada vez mais, né, precisa ter saúde e segurança no ambiente de trabalho. Com certeza, Eduardo. Então, a nossa convidada, a Angélica, quer fazer alguma consideração? A Angélica, ela é ex-aluna da ETEC, né, Angélica? Pode se apresentar aí, tá? Oi, boa noite, turma. Seja Tudo bem? bem-vinda, viu? Muito obrigada. Obrigada. Boa noite, Angélica. Bom te Boa ver por noite, aqui, viu? Eduardo. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu sou contadora, né? Eu trabalho com a parte de gestão de pessoas e foi quando surgiu o E-Social e eu fiz o curso de técnico de segurança do trabalho, né? Para mim estar entendendo um pouquinho mais sobre as obrigatoriedades, a prevenção, como eu iria imputar essas informações para o governo, né? Então, a Elisete me convidou, junto com a Kate, para estar participando e fazendo as considerações com vocês aí sobre o Abril Verde, né? Eu andei pesquisando, como o Eduardo passou o vídeo, né? Aqui no Brasil, a cada 3 horas, 38 minutos e 43 segundos, um trabalhador morre de acidente de trabalho, né? E isso não é relatado. Então, hoje a gente sabe que cada vez mais está bem difícil em relação aos trabalhadores estando sem registro, né? Porque a demanda é alta em algumas atividades e outras baixas, né? E muitas vezes a pessoa não tem noção do que é um acidente de trabalho. Eu tive essa semana, anteontem, eu tenho um cliente que é uma escola, a funcionária simplesmente virou o pé, não comunicou nada para ninguém. Isso na quarta-feira, ontem, quinta-feira, ela foi no hospital, pegou um atestado de 12 dias e veio informar a empresa que ela tinha torcido o pé dentro da empresa. Então, algumas situações que a gente sabe depois, né, do ocorrido. Muitas vezes o funcionário não comunica. Ah, eu achei que não fosse nada. Então, eu oriento sempre os meus clientes a estarem sempre falando, conversando com o funcionário. Porque muitas empresas acham que vai aumentar o custo deles, né? Só que, na verdade, não aumenta o custo deles. E isso tem que ser comunicado. Angélica, diante da sua experiência, assim, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, o que é que você acha que a pandemia trouxe, assim, alguma atualização na legislação? O que é que você acha que está interferindo? Eu estou direcionando para você, mas o Luciano acho que já está aí, né? O outro. Ele conseguiu? Eu acho que ele conseguiu. Ele entrou novamente. Foi. Eu só não sei se está com áudio. Que eu vi ele aí. Que ele podia também já. Está conseguindo falar, Luciano? Ou falar não? Não. Falar todo mundo tá, né? Mas. Agora é ele que tá. Ah, bom. É Luciano? Isso, Luciano Marquezine. Ah, agora sim, né? O Luciano tem uma história bem interessante, tá? Conta aí, Luciano. Bom, o que vocês querem saber? Tem uma trajetória muito interessante. Isso, fala da sua experiência. A Angélica também pode falar da sua experiência na ETEC. Certo, vamos lá então. Eu entrei na ETEC, né, vou falar minha experiência primeiro como aluno, né? Eu tinha feito o curso de tecnólogo em segurança do trabalho, né, e antes de terminar o curso eu já estava ministrando aula na faculdade que eu me formei. Como o tecnólogo praticamente não pode assinar quase nada, né, ou nada praticamente,
Aí eu resolvi deixar algumas aulas na faculdade que eu ministrava aula e fui fazer o curso técnico em segurança do trabalho. Eu morava na região de Pirituba, fiz a inscrição aqui na ETEC de Pirituba, passei. Aí durante esse 1 ano e meio praticamente, né, eu aprendi muitas coisas na ETEC, além de já ter o conhecimento que eu já tinha adquirido como tecnólogo. Na ETEC eu aprendi um conhecimento muito mais vasto, né, muito mais técnico, como o próprio nome já diz. E quando eu estava próximo de terminar o curso, aí bateu no meu coração, eu quero dar aula na ETEC, né? Aí muitos professores falam, não, você não vai conseguir, você é tecnólogo, né? Você não tem uma pós, você não tem uma licenciatura, você não tem isso, você não tem aquilo. Eu falei, bom, você está falando para mim apenas títulos, né? Apenas títulos. Deixa eu ativar minha câmera aqui, né? Eu falei, vocês estão falando para mim apenas títulos, né? Título, qualquer um pode ter título. Posso fazer uma licenciatura e comprar um título. Eu falei, o que vale, eu acho que é o conhecimento adquirido, é a bagagem que eu adquiri e aquilo que eu posso transmitir para os meus alunos. Aí fiz o processo seletivo na ETEC de Cidade Tiradentes, e eu morando aqui na Zona Norte, extremo leste, né? Aí fui lá no dia lá da prova, processo seletivo, né, na prova, né, lá aos 15 minutos, tinham vários engenheiros, né, tinham 5, 6 engenheiros disso, engenheiros daquilo, tal. Aí um falando, sou engenheiro com pós disso, com pós daquilo outro, aí perguntaram para mim, você, qual é a sua formação? Eu falei, eu sou um mero tecnólogo em segurança do trabalho e não tenho pós alguma, né? Aí começaram a falar, que tecnólogo isso, que tecnólogo aquilo outro, né? Eu falei, eu tenho formação de técnico, me formei na ETEC e tal. Resumindo, aí quando fui fazer os 15 minutos de aula, né, foi sorteado o tema, aí foi de boa, aí depois de umas 2, 3 semanas saiu o resultado, né, do processo seletivo e eu fiquei em primeiro lugar sendo um tecnólogo, né? Aí comecei a ministrar, e depois disso, da ETEC Cidade Tiradentes, transferiram meu processo seletivo para a ETEC de Ferraz de Vasconcelos, onde eu iniciei, né, não vou falar que eu iniciei minha docência, porque eu já era professor, né? É onde eu iniciei a carreira na ETEC, né? Sei que de lá para cá, eu aprendi muita coisa como professor, né? Aprendi também muita coisa como aluno na ETEC, e eu falava para os alunos, eu conheço as duas faces da moeda. Eu já fui aluno da ETEC e hoje ministro aula na ETEC, né? O curso em si de segurança do trabalho, né? Sempre quando eu começo alguma turma nova, principalmente de primeiro módulo, eu pergunto, o que vocês querem sendo técnicos em segurança do trabalho? O pessoal fala, piso salarial é 3.400. Aí eu falo, já dou logo na lata, né? Falo assim, mas vocês já querem sair da ETEC e já ganhar 3.400? Negativo. Vocês têm que ralar, têm que quebrar muita pedra para chegar a um certo nível de experiência e chegar até um certo nível de conhecimento para se obter um salário de 3.400 ou até mais, né? Falava para assim, nós professores, nós vamos dar o norte para vocês, nós vamos ensinar o caminho, então quem tem que percorrer o caminho é vocês. Eu estou aqui para ajudar, auxiliar, o que for preciso. E sempre acrescentava, eu não sou professor das 19 às 23 horas, eu sou professor em tempo integral. O que vocês precisarem de mim, vocês têm meu e-mail, têm meus contatos, ligou, se eu não atendia porque estou dormindo, caso contrário eu atendo, né? Aí depois da ETEC de Ferraz de Vasconcelos, ministrei aula na ETEC de Pirituba, onde eu me formei, depois ministrei aula na ETEC de Perus e na ETEC de Caieiras. Aí, infelizmente, como era contratado, encerrou meu contrato agora em 2019, e eu estou tentando entrar novamente e me inscrevendo nos processos seletivos. E uma coisa eu falo, quando eu ministrava aula lá na outra faculdade, eu não tinha uma visão que eu obtive, que eu tive, né, ao ministrar lá na ETEC. O primeiro dia que eu fui ministrar lá na ETEC, eu confesso, eu já tinha conhecimento, mas as pernas ficaram bambas, que era uma outra realidade. É um ensinamento muito mais, como posso dizer, não vou falar pesado, né, mas é muito mais valorizado.
né? O aluno que é de segurança do trabalho hoje, ele sai com uma bagagem excelente para entrar num estágio, já para entrar numa empresa. Eu falo porque os alunos que se formaram, né, que eu ministrei aula, vamos dizer que 30%, aqueles que realmente que se engajaram, hoje já está na área. Aí manda mensagem para mim: professor, você tem material tal, você tem conteúdo tal, você pode me auxiliar nisso, você pode me auxiliar naquilo. E eu sempre vou, sempre auxilio, não importa o horário, não importa o dia. Já fui com um aluno fazer PPRA, que ele tinha fechado com uma empresa fazendo PPRA e não sabia. Falei: não, eu vou com você, te mostro o que você tem que fazer e tal, e é tudo seu. Como eu falei para você, eu sou professor em tempo integral, então vou ensinar, vamos ensinar a fazer um documento de forma correta. E essa foi a minha trajetória. Muito bom, Luciano. Obrigado. Muito bom. É tão bom a gente escutar histórias de superação, né? Exatamente. E todo mundo pode conseguir. Todo mundo consegue se superar. Basta querer e ir para cima, né? Exatamente. Porque se a gente ficar esperando alguém vir lhe chamar, vamos fazer isso, não vai não. Vai para cima e faz mesmo. É isso aí. Deixa eu só dar mais um exemplo, posso? Pode ficar à vontade. Um aluno de Ferraz de Vasconcelos, né? Ele já era bombeiro civil e se formou técnico em segurança do trabalho, aí ele ficou desempregado. Professor, estou desempregado, tal. Eu falei: eu falo, técnico em segurança do trabalho, o cara que é formado, ele não ganha dinheiro porque ele não quer. Mas por quê? Para eu exercer a minha atividade como técnico em segurança do trabalho, eu não preciso ser CLT. Eu preciso apenas ter o número de registro do Ministério do Trabalho. Eu tendo o número de registro, eu posso ir no mercadinho da esquina e falar para o cara: suas placas de sinalização aqui de combate a incêndio tá irregular. Vamos trocar? Você vai e faz isso. E esse aluno, ele fez isso. Né? Começou a bater lá nos comércios, no centro de Ferraz de Vasconcelos, né? Extintor vencido, né? Recarga vencida, ele ia lá, oferecia o serviço, o pessoal comprava. E ele agradece a mim até hoje. Então, às vezes, o técnico de segurança do trabalho precisa ser um pouco cara de pau. Porque o técnico... E criativo, viu? Exatamente. Porque se ele não for cara de pau, ele não vai conseguir chegar aos 3.400, como eles dizem, nunca. Né? E estudar, né, Luciano? Eu vejo bastante concurso para técnico de segurança do trabalho com um bom salário mesmo. Sim. Mas aí, para conseguir alcançar aquilo dali, tem que estudar, tem que primeiro terminar o curso, né? Exatamente. Tem que se dedicar, terminar, e a vida é assim, são etapas, né? Exatamente. Luciano, sobre atualizações, a Elisete, conversando com a Elisete, ela me falou que as NRs estão sofrendo várias atualizações. Isso. O que é que você acha que essas atualizações vão influenciar? Será que essas atualizações é devido à pandemia? Por que você acha que está ocorrendo tanta atualização? É porque é necessário? É porque já era tarde para estar atualizando? O que é que você acha que pode influenciar na prevenção e segurança do trabalho? Pode melhorar? O que é, dê sua opinião, por gentileza. Sim. Bom, desde quando eu me entendo como técnico em segurança do trabalho, essas atualizações ou a modernização, como diz aí o governo, né, é necessário. Por quê? Está muito desatualizado. Né? Existe dispositivo nas NRs que nem se aplica mais. Né? Então, a atualização ela se faz necessária para quê? Para que nós, principalmente técnicos de segurança do trabalho, o grupo patronal, possa ter um pouco mais de flexibilidade também. Um detalhe, né? Vamos citar ali a NR15, né? Teve lá a alteração lá do limite de exposição do calor, né? Ajudou bastante, né? Então fica aquele critério, né? O que eu vou seguir? A NR era muito repetitiva, o que falava numa NR abordava na outra. Agora não, estão enxugando o texto, né, fazendo uma coisa mais sucinta, praticamente você pega lá o texto novo da NR1, está tudo escrito ali. Então eu não preciso repetir na NR35 que o colaborador precisa de um treinamento de trabalho em altura. Eu não vou precisar repetir na NR35 que é a obrigação do empregador
fornecer esse curso, patrocinar esse curso para o colaborador? Porque já está tudo lá no NR1. Então, estão enxugando o texto para ficar até mais fácil para o entendimento do técnico de segurança do trabalho. Exemplo, você pega uma NR12. Você vai ler uma NR12, na minha concepção, você vai ler ali, você vai falar assim, não, essa NR12 é para quem fabrica máquina. Como que eu vou aplicar alguma coisa aqui? Você está falando de dispositivo, de disjuntor, parada não sei do que, parada não sei da que. A gente fala, pô, nós somos técnicos de segurança do trabalho, não somos engenheiros mecânicos para entender. Então, eu creio que com a modernização vai ficar mais fácil a aplicabilidade das NRs. Fica mais fácil até por, vamos dizer assim, né? Na maioria pensa que segurança do trabalho é um custo. Ah, você vai ter um custo a mais, mas não é custo, é investimento. Né? Quanto custa uma hora, um dia de um trabalhador afastado por um acidente de trabalho? Isso ninguém, né, para ali para fazer o cálculo. Né? Eu dou muito treinamento, eu sempre falo para os colaboradores, quanto custa um dia de trabalho seu? Né? Quanto custa um dedo seu? Quanto custa uma mão? Aí eles param, ficam pensativos. Assim, isso existe um valor. Falo, existe um valor. NBR, eu acho que é 14.280. Foi lá, tá escrito quanto custa, mas não custa para você, porque se você perder um dedo, meu, seu patrão passou a carência, tchau, João. Vem, José. Né? E além do mais, estamos falando aí de acidentes com perda de membros. E quando é um acidente fatal? Aí eu pergunto, se você morrer hoje, quem vai sentir mais falta de você? A sua esposa ou seus filhos? Aí eu falo, minha esposa, eu te garanto que não é tua esposa, é teus filhos. Porque tua esposa passou o luto, recebeu o dinheiro da indenização, vai casar de novo. Né? E seu filho? Não vai ter o pai. Então, o pior é que é mesmo, viu? Então, às vezes eu dou um choque de realidade nesses treinamentos para eles poderem pensar um pouco também, né? Que, vamos terminar o trabalho logo. Vamos pegar uma tarefa aqui, vamos fazer rapidinho. Estou usando o cinto, estou usando tudo, subi o andaime, fiz a minha tarefa lá em cima, pô, esqueci a chave de fenda. Você já tirou o cinto. Vou subir rapidinho para pegar a ferramenta. É nesse subir rapidinho é que o acidente acontece. Eu sempre falo para ele, o acidente não tem dia, não tem hora e não escolhe ninguém. Ainda começa assim, eu estou dando treinamento aqui para vocês e fico andando na sala, para lá e para cá. De repente eu tropeço, caio, bato a cabeça e morro. Acontece? Pode acontecer. Mas se houver uma prevenção, isso não vai acontecer. Né? Sempre falo para eles, a base de tudo é a prevenção. Se eu não me prevenir, quem vai cuidar de mim? Eu falo para eles assim, eu estou aqui ensinando a parte da segurança para vocês, tudo, mas eu não vou estar 24 horas segurando na mão de vocês. A segurança não depende só de mim, depende mais de vocês. Né? E sempre digo que não importa o que o patrão peça, né? Faz correndo, faça no seu tempo. Né? Porque o fazer correndo, a morte vai estar correndo atrás de você também, uma hora ela te alcança. Né? Então a modernização vem viabilizar tudo isso, né? Fazer com que as NRs sejam mais fáceis de ser aplicadas e mais fáceis de ser entendida também. Porque você pega um texto, não lembro de cor um texto, eu posso entender uma coisa, você pode entender outra e o trabalhador pode entender outra. Né? Mas quando ele tem um objetivo central, já sei, o objetivo é esse, então vamos fazer isso. Então essa é a minha palavra por enquanto. Tá. Angélica, você quer comentar alguma coisa sobre as atualizações? O que é que você acha? Quero sim. Pegando o gancho do Luciano, né? A respeito das atualizações das NRs, né? Agora, para a gente, técnico de segurança do trabalho, também tem muito em relação a portarias que estão mudando, além das NRs, a gente está acompanhando as alterações em relação ao e-social, né? Eu não sei se todos conhecem o que é um e-social, né? Que nós, técnicos de trabalho, temos que fazer as informações do ambiente de trabalho,
é muito detalhes sobre função. A fiscalização do Ministério do Trabalho está aumentando, né? Eu fiz um curso, depois que eu finalizei o curso de técnico de segurança do trabalho, eu fiz um curso de assistente técnico em perícia trabalhista de insalubridade e periculosidade, né? Então, para mim, está dando analisada nas atas de processo. Então, assim, bastante coisas estão alterando. Até comentei com a Elisete. Esse mês de março, agora, saiu a alteração da NR7 da 9. Semana retrasada, saiu uma atualização referente ao CAT, porque antigamente o CAT não ia ser um evento de segurança do trabalho dentro do E-Social. Agora já vai ser, que é a portaria que saiu dia 19, a portaria 4.334. E anteontem, dia 27, saiu a atualização do MOS, que é o manual do E-Social, que tem alguns eventos que é obrigatório da nossa parte de segurança e saúde do trabalho. E o calendário para as obrigatoriedades vai começar esse ano. Aí tem alguns grupos que se diferem, né? Dependendo de qual empresa trabalhem. Então, assim, a todo momento está tendo atualizações. No dia 28 saiu uma portaria, a 1046, referente ao exame médico, treinamento, por conta da pandemia. Então, a cada... Elisete, seu áudio está ligado. A cada momento, a gente está tendo que fazer essas atualizações. Então, é importante, nós como técnicos, não ser só técnico, né? Em prever, cuidar da vida dos colaboradores, mas também ter uma visão ampla da empresa. Entendi. Um aluno colocou uma pergunta aqui, o Bruno. Qual a maior dificuldade que podemos encontrar na área de técnico de segurança do trabalho? Eu acho que é direcionado, você um pode falar, a Angélica fala, depois o Luciano fala. Talvez ela tenha uma visão e ele tenha outra. Ele quer saber qual é a dificuldade, Angélica, já que você está falando aí, que pode encontrar na área. Eu acredito, Bruno, que a dificuldade maior é quando você entra na empresa e a empresa tem uma cultura não prevencionista, como o professor Luciano falou, em relação ao quê? Achar que o técnico de segurança vai custar, em vez de prevenir. Então, nós como técnicos, nós temos que mostrar o nosso diferencial. Por isso que eu falo que é importante você ter uma visão ampla de gestão de empresa. Igual o professor colocou, qual é o custo de um funcionário ele estando afastado? Porque ele sofreu o acidente, mas a empresa é obrigada a pagar o FGTS. Ele estando afastado, mesmo assim, a empresa tem que colocar outro colaborador para suprir ele, e ela tem uma carência de 12 meses. Então, tudo isso a gente tem que demonstrar como técnico, porque muitas empresas, às vezes, não têm essa noção. Igual a NR2 e a NR1 fala, na CLT também tem, que o custo e o risco é da empresa, só que muitos empregadores fecham os olhos em relação a isso. Passo a minha palavra para o Luciano. Vamos lá, a maior dificuldade, né? Eu vou dar um exemplo de um ex-aluno meu de Ferraz de Vasconcelos também. Ele trabalha numa metalúrgica na Moca. Essa metalúrgica tem 550 colaboradores. E só tem ele de técnico de segurança.
Pelo quadro do SESB, deveria ter 2 técnicos, e só tem ele. E a dificuldade que ele tem é de não poder exercer a atividade dele para a qual ele foi contratado. Ele não pode atuar como técnico. Ele vai fazer as melhorias, faz as vistorias, faz o orçamento, entrega para o gerente, entrega para o supervisor, entrega para o chefe. O cara pega, olha e deixa aqui. Pega, olha e deixa aqui. Ou seja, todos os levantamentos que ele faz de melhoria para evitar acidente, não é feito. Em questão de 2 meses atrás, né, ele contratou a empresa que eu trabalho para fazer a CIPAT lá. E durante a semana da CIPAT, teve 4 acidentes de trabalho, todos com esmagamento de membros superiores dos dedinhos. Fui dar uma volta com ele na fábrica, todo o maquinário não tinha segurança. Se tinha, era mínimo. E quando tinha, os próprios funcionários burlavam o sistema. E ele, como técnico, olhava aquilo, falava com os caras, falava assim, mas você entrou ontem aqui. Aqui a gente trabalha desse jeito. Então ele não tinha uma voz ativa. A empresa não deu tipo uma carta branca para ele e falou assim, você é o técnico aqui, então tudo que você falar vai ser lei. Então, tipo, ele ficava de mãos amarradas. Tipo, contratou ele para cumprir uma legislação pela metade, porque seriam 2 técnicos. Então, geralmente, a maior dificuldade que o técnico de segurança do trabalho vai ter é essa, é querer exercer a sua função, querer exercer sua atividade, querer resguardar a vida e não pode, não poder. Por quê? Porque a cultura da empresa não é a segurança. A cultura da empresa visa o quê? O lucro. Foi como eu falei na apresentação anterior. O José esmagou o dedo, vamos contratar outro, colocar no lugar dele. Infelizmente, é isso que a maioria vai se deparar. Em questão de metalúrgica, em questão de construção civil, quando a empresa é pequena, ela não investe muito em segurança do trabalho. Hoje, elas investem o mínimo dos mínimos, porque quando ela vai entrar no canteiro de obra, uma terceira, ela é obrigada a ter os documentos. Lá, na assessoria que eu presto serviço, os clientes ligam lá, estou querendo um certificado de NR18, eu quero um certificado de NR35. Ou seja, eles ligam querendo papel. Eles não querem saber se o cara vai passar por treinamento ou não. Antes, eles tinham essa cultura lá. Só fornecer o documento necessário. Aí, quando fui contratado para trabalhar lá, eu falei, não, se eu for assinar o certificado, eu quero dar o treinamento. Se for de 8 horas, será de 8 horas. Se for 16 horas, será de 16 horas de treinamento. Até porque é meu nome que está indo no certificado. Se acontece alguma coisa, o técnico que deu esse treinamento aqui, ele te ensinou isso? Não. Te passou aquilo? Não. Então, o colaborador, quando vai passar por um treinamento, por exemplo, de NR35, ele vai fazer as 8 horas de NR35. Independente se o cara que está contratando quer 2 horas ou só quer o certificado. Então, as dificuldades que nós vamos encontrar sempre é essa. Você tentar exercer a sua atividade e o seu patrão não deixar, ou o seu patrão falar para você assinar um documento. Assina aqui para mim. Você não deu treinamento, mas você assina aqui. Isso aí até mesmo é falsidade ideológica e dá processo e pode ir para a cadeia. Então, sempre haja de forma correta e coerente com ética. Dinheiro é bom? Sim, é. Mas a sua consciência limpa é melhor ainda. É verdade, a ética em toda profissão, A ética é um diferencial. Eu até sempre falo para os meus alunos de enfermagem, a técnica, a gente vai pegar, no caso da enfermagem que tem muita técnica, você pega, vai aprender. Agora, a ética, quem você é, já foi plantada há muito tempo, E isso faz muita diferença em qualquer profissão, Com certeza. O professor Iraci, da ETEC de Caieiras. Professora Iraci. Professora. Eu tô aqui. Oi, Iraci. Tudo bem? Tudo. Estou aí prestigiando aí o evento de vocês, muito bom. Quiser fazer alguma consideração, professora? Não, acho que é que nem o Luciano falou, Acho que a gente tem que
com ética, né? A gente tem que ter a responsabilidade, né? Eu falo para os meus alunos, né, que além de sermos técnicos de segurança do trabalho, a gente tem que ter um pouco de psicologia, porque a gente tem que lidar com pessoas, né? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Não adianta eu querer chegar numa empresa e querer fazer as coisas de imediato, né? Eu tenho que conquistar as pessoas, né? Acho que também tem um pouco disso, né? A conquista, né? Demonstrar, né, a importância, né? Isso aí também é muito válido, né? Falo muito para eles também. É verdade, professora. A professora Marili. Tá aí, professora? Professor Elvis. Pode ficar à vontade aí para fazer alguma consideração. O Claudionor, o Eduardo. Estou na escuta aqui, aguardando as perguntas dos alunos. Estão todos meio canhados, né? Ninguém quer perguntar. Você quer se apresentar, Elvis? Quer fazer alguma consideração sobre o que é a pergunta do aluno, as questões que a gente levantou até agora? Positivo. Vou colocar a câmera aqui. Está um pouquinho escuro, mas acho que vocês conseguem me enxergar, né? Bom, um prazer conhecer o professor Luciano aí e rever também a Angélica. Tudo bom, Angélica? Então, realmente a profissão de segurança do trabalho é uma profissão muito prazerosa, sabe? Eu sou técnico de segurança do trabalho também, assim como o professor Luciano, sou tecnólogo, e o tecnólogo, ele me ajudou muito a ter uma visão sistêmica da segurança do trabalho. Até eu fazer o curso de tecnólogo, eu era o operacional, tinha a visão operacional, ou seja, de fazer acontecer. Depois do curso, a minha mente mudou para a questão sistêmica, ou seja, de planejar e fazer com que as coisas sejam feitas por meio de processos estabelecidos. E depois disso, foi dessa forma que eu sempre atuei e assim foi como tive sucesso na área aí de segurança do trabalho. Então, vocês, futuros técnicos de segurança, né, façam um curso pensando na visão sistêmica da coisa, não ser o operacional. Como o professor falou, as empresas, muitas delas querem o técnico de segurança para cumprir legislação, mas, infelizmente, muitos deles, dos empregadores, eles não entendem de segurança do trabalho. Eles só acham que precisa daquele profissional porque a legislação manda, e ele vai contratar simplesmente por causa disso. E quando você tem uma visão sistêmica da coisa, você faz com que ele entenda a importância daquilo ali e que ele não vai ter um custo maior por fazer acontecer. E, pelo contrário, ele vai ter um custo menor. Ou seja, ele vai ter economia, ele vai deixar de gastar com processos trabalhistas, ele vai deixar de gastar com a falta do funcionário na empresa, ele vai deixar de gastar com uma série de fatores. Então, quando você aprende essa questão sistêmica do processo, fazer com que as pessoas tenham esse engajamento na questão de saúde e segurança, as coisas vão fluir e você vai ter um papel de destaque dentro da empresa. Então, esse é o meu recado. Então, uma dificuldade de muitos técnicos é que eles têm a visão operacional de fazer acontecer. E as empresas hoje, elas querem mais do profissional, que é o profissional com conhecimento, principalmente de legislação. Porque, assim, o empregador é cara crachá. Se você está falando alguma coisa para ele, ele quer ver aonde está escrito e o que ele vai ganhar com aquilo ali. É incrível, né, como as pessoas não têm a cultura, né, as empresas, de que assim, o lucro é importante, sim, porque empresa não se vive sem lucro, mas que tem que se balancear lucro e segurança, né? Não se pode só pensar no lucro. Isso é uma cultura que eu acho que não muda da noite para o dia, né? E importante tem que ser trabalhada aos poucos. E uma coisa importante, assim, é plenamente possível ter os dois. Ter os dois,
É plenamente possível você lucrar com segurança. Esse negócio de que o lucro em primeiro lugar não lucro e segurança não pode andar lado a lado é mentira. Pode sim. O que acontece? Vai do profissional criar estratégias e alternativas para que as duas vertentes andem lado a lado. Se o profissional ele não tiver criatividade, não conhecer leis, não conhecer processos, o lucro vai sair na frente e a segurança vai ficar para trás. Então, as duas coisas podem e devem andar lado a lado, porque se a empresa não lucrar, quem vai pagar seu salário? Qual que é a razão de você estar lá? Segurança do trabalho não é xerife, segurança do trabalho não é polícia. Segurança do trabalho, uma coisa que eu aprendi ele é um intermediador ali. É verdade. É o segurança do trabalho que faz acontecer, ele não é o Deus dentro da empresa. Ele é o facilitador entre pegar a informação, passar para quem é de responsabilidade para executar. Verdade. E treiná-los, claro, né? Fazer com que eles entendam e acompanhar. Então, várias coisas. Por isso que você tem que ter uma visão sistêmica do processo. É verdade. E o interprofissional, né? Isso influi muito, as disciplinas. Você vê que a professora falou muito da psicologia. Então, a gente percebe hoje que os alunos estão ouvindo isso, nenhuma área vive por si só. Por exemplo, só a enfermagem só a medicina só a segurança do trabalho só. Não. A enfermagem precisa da psicologia, precisa da segurança do trabalho. E como precisamos da segurança do trabalho? Quando eu trabalhei no hospital, a gente recebia visita de segurança do trabalho, acho que todo dia, do pessoal, do técnico de segurança. Porque era um setor de alta complexidade, então eles nos visitavam muito. A gente trabalha intimamente com o pessoal de segurança no hospital, né? Porque a gente fala muito de empresa, mas tem um técnico de segurança hospitalar, né? Dentro do hospital, que trabalha com a gente da enfermagem. E são indispensáveis, tá? Sim. Eu acho que alguém levantou a mão aí. Deixa eu ver aqui quem foi. Eu tô aqui. Alguém? Luiz Henrique. Opa, tudo bem? Tudo bem. É o professor Luiz Henrique? Isso, professor Luiz Henrique. Deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Eu não sou técnico de segurança do trabalho, nem nada, né? Eu sou professor da parte ambiental, eu sou professor de TI e biologia. Né? Aí eu queria perguntar o seguinte, né? O profissional de segurança do trabalho, né? Ele, assim, se torna essencial para as empresas, né? Mas a gente sabe que está vindo aí um tsunami tecnológico, né? Chamado de Indústria 4.0. E eu queria saber, né, como que o profissional, o técnico de segurança do trabalho se tornará ou se torna, como é que ele vai se situar, né, no meio de toda essa revolução tecnológica em que, né, um app ele é influenciado por outro e aí ele promove soluções inteligentes. E também eu gostaria de saber, né, da parte ambiental, né, o técnico de segurança que tem a competência, né, na área ambiental, como que isso pode agregar valor, né, para esse técnico também. Então, são duas perguntas, né, em uma só. Né, e é isso, né, isso foi meu questionamento aí. Pessoal aí da área da segurança, o Eduardo... Acho que o Eduardo é a melhor pessoa para responder isso, porque é exatamente a área dele, né? Mas eu posso falar um pouquinho, não como técnica, mas como engenheira, né? Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou a professora Elisete, eu trabalho na ITEC há 10 anos já, tá? Na ITEC de Barueri, na ITEC de Caieiras e Pirituba, né? Então, parte dos alunos aí que estão aí, eles me conhecem já, mas como tem o pessoal do SOCO 2 e tem o pessoal do RH aí que não me conhece, né? E eu trabalho também numa consultoria de segurança do trabalho, né? Com relação a essa questão da pergunta do professor, como o meio ambiente e segurança do trabalho se conversam, né? Durante 6 anos eu trabalhei como engenheiro de segurança do trabalho em uma indústria do segmento de transporte,
e estava sob minha responsabilidade também a questão da área ambiental, né? Então, apesar de não ter uma especialização na área de ambiental, eu tenho um conhecimento até em função de sistemas de auditoria, né? E foi atribuída essa responsabilidade a mim dentro dessa planta em específico, né? Então, eu entendo que da mesma forma que, dependendo da empresa, ela pode atribuir essa responsabilidade para o engenheiro, ela pode ser atribuída para o técnico também, né? Até porque, mais uma vez, né, como a Kate falou, da mesma forma que segurança se conversa com enfermagem, a segurança e meio ambiente não tem como separar, né? Elas estão ali o tempo todo junto, né? É lógico que, mais uma vez, né, nós precisamos conhecer, né? Então, nós precisamos realmente ir atrás da informação, buscar o conhecimento para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho com êxito, né? Mas, assim, a maior parte eu conheço muitos técnicos aí que terminam o curso de técnico de segurança do trabalho, vão fazer técnico em meio ambiente ou uma especialização em meio ambiente, exatamente em função dessa necessidade mesmo existente. Obrigado, professora. Excelente mindset aí. Eduardo, que o Eduardo, ele trabalha exatamente com isso, né? Então, eu acho que ele pode aí... Ou o Luciano também está querendo falar, pode ficar à vontade, viu, Luciano? Respondendo a primeira parte da pergunta da indústria 4.0, né? Nós, técnicos de segurança do trabalho, nós temos que ser igual à indústria 4.0. Nós temos que fazer um upgrade. Caso contrário, o técnico que não se atualizar, não estudar para isso, ele vai ficar obsoleto. Assim como as máquinas e equipamentos estão ficando obsoletos. Porque com a indústria 4.0, são novos riscos que vão surgir, novos tipos de doenças profissionais também irão surgir, né? Porque vem uma tecnologia nova, essa tecnologia nova, embutida, vem novos riscos e novas doenças. O técnico que não se atualizar para essa modernidade vai ficar obsoleto, vai ficar de escanteio, vai virar peça de museu. Por sempre o foco, estudem, se atualizem, né? Vamos buscar informações, não só o que está escrito no NR. Existem artigos científicos, né, excelentes na área de segurança do trabalho, existem livros maravilhosos dentro da segurança do trabalho também, que nós podemos ter conhecimento, podemos buscar conhecimento dentro disso, né? Porque o conhecimento é a base de tudo. Se não tiver conhecimento, o que adianta? Nada. Estudou 1 ano e meio para o curso técnico e depois não pegou mais no NR, depois não foi buscar as atualizações, né? Até complementando o que a nossa colega, que eu esqueci o nome, falou lá, que é do RH também, que ela estava citando algumas portarias, né? Saiu uma portaria, saiu não, né? Já existe. Deixa eu só pegar ela aqui e falar um número. Portaria 211, né, de 11 de abril de 2019, né? Que torna obrigatória a assinatura digital em todos os documentos de segurança do trabalho. Né? Já tinha essa portaria a partir do dia... Vamos ver a data aqui. Dia 12/4, né? Foi o prazo máximo, então, a partir do 12/4, todos os documentos de segurança do trabalho têm que ser assinados digitalmente. Né? Então, é a modernidade. Né? Sou técnico no trabalho. A primeira coisa quando o cara pega o número de registro é fazer um carimbo, né? Fazer um carimbinho. E hoje já não vai precisar mais usar esse carimbo, porque ficou obsoleto. É igual a indústria 4.0. Né? Aquilo que era se utilizado alguns anos atrás não vai se utilizar mais. Então, o técnico que não se atualizar, não fizer um upgrade, vai ficar para trás. É igual nossos celulares, constantemente está lá, mudando o sistema operacional. Se não tiver isso, ele vai parar de funcionar, não vai ter mais serventia nenhuma. Então, técnico, mais uma vez, estudem, faça atualizações constantes, procure as portarias. Né? Tem a NR, está lá, mas existem portarias, existem normativos, existem notas técnicas que complementam aquele texto do NR. Se você não souber a norma técnica, às vezes você vai falar sobre um item da NR que já está obsoleto, que mudou.
Por exemplo, você pega a NR17, fala sobre ergonomia, alguns livros ainda está lá, a norma NBR 53, alguma coisa que fala sobre iluminância. Só que em 2018 ou 2019 mudou para os normativos da NHO 06 ou 011. Né? Então temos que estar sempre atualizados para tudo. Se quer acompanhar a indústria 4.0, então seja um técnico de segurança do trabalho 4.0. É isso aí. Só aproveitando o ensejo, Luciano, adorei assim, a resposta, achei assim maravilhosa e magnânima, né? Mas assim, eu queria ver com vocês também aí, né? Uma curiosidade, né? Porque como que o técnico de segurança do trabalho também, ele vai atuar, né, aí no home office, né? Porque, na verdade, é uma profissão nova, né? Que ainda não tem nem regulamentação sobre ela, né? E aí, né, o que me causa, assim, grande euforia, né? Como que o técnico ele vai atuar, né, nessas novas modalidades de emprego, né? No home office. Olha, o técnico trabalhar com home office é melhor se aposentar, porque não dá, né? Só se for para fazer serviço burocrático. Né? Porque o técnico, ele é chão de fábrica, ele tem que estar vendo o risco que está gerando o processo. Se ele não vê o risco que está gerando o processo, não tem como ele fazer uma PR, não tem como ele fazer uma ordem de serviço, não tem como ele fazer um PPRA, né? Já vi casos do cara mandar foto do local de trabalho para o técnico identificar que risco pode gerar tal equipamento. Não tem como. Então, porque esses dias teve uma notícia, né, que eu fiquei sabendo que uma mulher, ela escorregou dentro de casa. E a empresa vai ter que arcar com as custas porque foi considerado acidente de trabalho, né? Agora, como que o técnico vai mensurar isso, vai ver? Será que ele vai ter que ir lá na casa da pessoa para fazer a fiscalização, para ver se está dentro dos acordos, né? Primeiro que a legislação não permite esse tipo de coisa, né? Porque a residência é um bem violável, né? Então, eu vi isso no grupo do Zap, né? Eu vi hoje lá com o pessoal comentando sobre isso, né? Eu acho que até de uma empresa que vende cosmético, né? Não vou falar Avon, não, que eu não vou fazer propaganda de ninguém, não. Ah, sim! Eu vi isso daí, mas não cheguei a ler o contexto, só vi o título, né? Aí fica uma coisa complicada, né? Por exemplo, tinha cliente lá que ele era PJ, mas o endereço dele era da residência. Como que eu vou fazer um PPR desse jeito na residência? Que risco que eu vou colocar? A gente não pode esquecer que nós estamos vivendo num momento de pandemia, né? Então, esse momento de pandemia, todas as regras, né, todas as legislações referentes à segurança do trabalho, assim como todas as outras circunstâncias, tudo é muito novo, né? Uma coisa é o trabalho home office, que no Brasil estava começando a se estabelecer, né? E quando você fala em home office ainda por um PJ, né, por um prestador de serviço ou um autônomo, estavam começando a se ter definidos alguns critérios para isso, né? Agora, este momento em que nós estamos vivendo, tudo é um aprendizado. Eu entendo que a gente tem que tirar como aprendizado mesmo. Infelizmente, não dá para trazer as legislações trabalhistas para as nossas casas, né? Porque realmente a ocupação é outra, né? Nossa casa é a nossa casa, a ocupação de um ambiente né, de trabalho é outro totalmente diferente, né? Então, realmente, vai servir mais como aprendizado do que falar assim, vamos começar a aplicar as normas de saúde e segurança dentro das nossas casas. Isso no meu entendimento, é impossível. Só complementando, nós temos um cliente lá que é uma contabilidade, ela é grande pra caramba, tem mais de não sei quantos clientes. Então, todos os funcionários deles estão trabalhando no home office. Aí um dos donos lá, que é colega da patroa, lá perguntou o que poderia fazer em questão de segurança do trabalho, né? Para deixar mais confortável. A empresa, ela mudou todo o mobiliário para esses funcionários trabalharem. Forneceu uma mesa adequada, forneceu uma cadeira com ajuste, conforme diz a NR17, e forneceu treinamento de ergonomia, né? Uma vez por semana, né, eles fazem de modo online
uma ginástica laboral, né? Então, existem empresas que valorizam o colaborador. Existe empresa que você tem que trabalhar, só quero que você produza. Estou te pagando, no final do mês você está lá com o seu salário, então eu quero o produto final. Não importa se você tem um meio adequado ou não, né? Quando começamos as aulas remotas, né, eu sempre comentava para os alunos, a orientação do Centro Paula Souza é que nós procuremos um local pacífico dentro de casa, que não tenha barulho, que não tenha isso, que não tenha aquilo. Eu falava para os meus alunos, vocês vão ouvir cachorro latindo, vocês vão ouvir barulho de moto, bé, 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 aqui, vocês vão ouvir vizinho xingando, é normal. Por quê? Aqui é a minha residência, não foi elaborada ou adaptada para ser um local de trabalho, né? Então, sempre comentava isso com eles. Então, isso é normal, né? E eu deixava o mais confortável possível para que eu pudesse ministrar as aulas, né? Ministrar uma aula de qualidade, pode-se dizer que só não foi mais de qualidade porque não era presencial, né? Eu gosto daquele negócio ali, olhar no aluno, conversar com o aluno, mas a qualidade sempre foi a mesma. Boa noite. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Quem é? É a Priscila, é que eu não estou conseguindo abrir o chat. Eu não sei, porque o Elvis falou que tem alguns alunos que não estão conseguindo abrir. E em questão da ergonomia, você acha que as empresas deveriam fornecer ao menos cadeiras adequadas para as pessoas trabalharem em casa? Ou cabe a pessoa tentar conseguir o conforto dela dentro de casa para não ficar com dor nas costas? Por exemplo, tem muita gente que trabalha na cama, né? Sentado na cama, pode desenvolver algumas coisas, algumas dores nas costas. O que você me diz sobre isso? Bom, foi como eu comentei, isso vai de empresa para empresa, né? Se a empresa ela quer o bem-estar do seu colaborador e tenha para isso, né, nada impede, né? E também nada impede do colaborador também procurar um local adequado para exercer seu trabalho. Fazer o trabalho deitado na cama é bom? No sofá largado é bom? Mas isso uma vez, duas. A terceira para frente ele já começa a sentir aquelas dores, aqueles incômodos, né? Então isso vai de acordo com a empresa. Se a empresa preza pela saúde do colaborador, ela vai fornecer sim, né? Mas aí falar, tem legislação para isso? Não tem. Que obrigue a empresa, você está home office, tem que te dar isso. O aluno Rogério, eu não sei se ele vai conseguir fazer a pergunta. Está com a mãozinha levantada aí. Não tem como, Rogério, digitar no chat? Não, eu tô pelo celular, não tem chat, não tá no chat. Tá. Minha pergunta é básica, é aquela questão de, não sei se já fizeram aí, eu entrei um pouquinho depois, sobre um espaço no mercado de trabalho, né? Porque geralmente a gente vê as vagas aí nos sites que a gente é inscrito, de que precisa pelo menos de 1 ano de experiência, onde a gente deve focar, né, para poder encontrar esse espaço, porque experiência de quê? A gente tem a experiência do curso, teórica, e não tem nenhuma experiência prática, né? Até mesmo nas vagas de estágio, algumas delas pedem experiência, mas é até estranho ver, né? Porque se é estágio, não tinha que ter pedido de experiência. Então, se alguém puder falar sobre um pouco disso aí, você é aluno de qual ETEC, Rogério? ETEC Osasco, Celso Giglio, estou no 3º módulo. Tá bom. Obrigado. Nada. Você responde, algum professor quiser responder também, quiser comentar algo? Eu posso falar sobre essa questão da experiência, né? Eu me formei no final de 2008. Eu só fui conseguir meu primeiro emprego em 2010. E assim, quase 2 anos, né? Para conseguir o primeiro emprego. E sempre batendo nessa porta. Batia lá. Você tem experiência? Não. Tem experiência? Não. Tem experiência? Não. Até que alguém me contratou, mesmo não tendo experiência. E foi engraçado que
por eu não ter a experiência, mas eu tinha as competências que a empresa estava pedindo ali. Então, assim, eu não tinha experiência, mas eu tinha a competência que eles estavam pedindo. Então, eles pediram conhecimento em trabalho em altura, eu tinha uns cursos de atualização, na época eu tinha feito um curso na Fundacentro de facilitador de aprendizagem em saúde e segurança do trabalho. Então, eu tinha facilidade em dar palestras, né, em ministrar treinamentos, algo que eles queriam. Eu não tinha experiência, mas eu tinha essa facilidade devido aos cursos extracurriculares que eu tinha feito nesse período aí de quase 2 anos, pós-formação. Então, assim, infelizmente as empresas elas estão exigindo isso, a experiência, mas os alunos, os recém-formados aí, eles têm que entender que a competência para fazer algo, às vezes, ela vai valer muito mais do que a experiência. Então, pega e começa a desenvolver competências e mostra essas competências na hora da entrevista. É claro que vai ter empresas que vão já estipular lá 3, 4 anos de experiência. Mas vai ter empresa que vai pedir 6 meses. Essas que vai pedir 6 meses de experiência ou conhecimentos na função, essas é a mais provável que vocês vão conseguir o primeiro emprego. Tentem também como auxiliar técnico, como assistente. Felizmente, eu já consegui como técnico, mas muita gente está conseguindo primeira colocação no mercado de trabalho como auxiliar técnico em segurança do trabalho. Ou seja, vai receber menos, né, do que o técnico de segurança do trabalho, porém, nesse período ali, você vai adquirir a experiência necessária para que, se você for merecedor, né, vai conseguir essa efetivação como técnico de segurança. Vários ex-alunos aí conseguiram dessa forma, como auxiliar, como assistente, aí depois foram promovidos a técnicos. Então, essa está sendo uma tendência aí, para poder meio que driblar esse obstáculo aí que está tendo. Mas, assim, tem vaga. Tem vaga bastante no mercado de trabalho aí, a necessidade está aumentando cada vez mais com essa atualização das normas. E, assim, só vai entrar quem tiver a competência e o conhecimento. Se não tiver a competência e o conhecimento, mesmo sem experiência, vai conseguir se colocar no mercado de trabalho. Infelizmente, eu demorei quase 2 anos, mas consegui, e hoje tudo que eu tenho veio da segurança do trabalho. Tá? Então, assim, é uma área que eu amo, que eu adoro, e que, assim, eu vou continuar nela até os últimos dias de minha vida, pode ter certeza. Seja dando aula ou trabalhando com a segurança do trabalho. Obrigada, professor Elvis. A Angélica está aí ainda? Ela quer falar alguma coisa? Quer ter alguma contribuição? Não, então, em relação ao que a pergunta do Luiz Henrique em relação ao 4.0, as atualizações, e até mesmo agora em relação ao questionamento do aluno, eu não atuo diretamente, né, como técnica de segurança do trabalho. Porém, eu vejo muitas vagas e eu sei que a gente tem que começar de baixo, né? É complicado entrar, mas você tem que mostrar seu diferencial e fazer-se enxergar dentro da empresa. Eu tenho essa visualização. E sempre está atualizando. Em relação a tudo que a gente está vivendo hoje, está bem complexo. Por quê? Igual essa semana saiu 2 atualizações de lei, tanto na parte trabalhista, previdenciária, na parte de segurança da saúde, do trabalho. Então, assim, a gente está passando por uma dificuldade muito grande. Igual home office não existia, hoje já existe. Teletrabalho, eles estão mudando tudo. Então, eu creio que daqui para frente vai ter leis falando sobre jornada de trabalho. Eu até brinco, gente, eu não aguento mais trabalhar em casa porque eu estou trabalhando demais. Eu prefiro ir para o escritório, justamente por conta disso. Porque acaba que a gente trabalha
excessivamente, né? Então, tem que ter cadeira, mesa, você tem que fazer sua ginástica laboral, né? Então, assim, você dentro da empresa, você levanta, dá uma voltinha, conversa, toma um café, volta. Em casa já é mais difícil, né? Então, você tem que se policiar a fazer isso. Em relação ao trabalho de segurança do trabalho, home, só se for realmente burocrático, né? Só se for na preparação de documentação. Como as atualizações estão acontecendo, eu, como sou contadora, eu já tenho o meu certificado digital, onde eu já assino alguns documentos online. Então, nós todos... Gente, a gente está numa atualização profunda. Acesso Gov, carteira digital. Não existe mais carteira de trabalho azul, gente. Não, você não vai mais no Ministério do Trabalho tirar carteira. Hoje você baixa online, no celular. Então, a carteira digital é pelo CPF. Então, tudo está mudando. Então, nós temos que se adaptar e buscar essas atualizações, não só como técnicos, mas também como cidadãos. É verdade, tudo está mudando mesmo, né? Eu acredito que vão surgir outras políticas nacionais. Eu até li no site da OMS, está aberto aqui no meu computador, sobre, né, a segurança do trabalho. Ele fala que vai ter, e fala dessa questão do home office, de tudo, e vão ter que se discutir novas políticas. E essas mudanças nas legislações, eu acredito que vai chegar um ponto que vai mudar para compreender também esse tipo de trabalho, né? Então, a portaria que saiu dia 28, a 1046, fala justamente sobre essa parte de segurança do trabalho. Sobre teletrabalho, trabalho à distância e home. Então, daqui para frente vai ter muita alteração. Então, o que eu acho bastante interessante do trabalho da Angélica, o Kate, e respondendo o aluno aí também, eu particularmente entendo que ela conseguiu achar uma vertente na área de segurança do trabalho que tem poucos envolvidos ainda, né? Ela é de uma área, ela é contadora, né? E ela viu aí uma vertente que é trabalhar com o e-social, né? Que é uma coisa que começou-se a falar lá em 2015, mais ou menos estava se falando sobre esse assunto, aí parou um pouco, né? Algumas coisas entraram em funcionamento, segurança do trabalho, né? Ficou de stand-by, mas só que assim, vai voltar uma hora. E quando voltar, tem que ter gente preparada para isso, né? Tem que ter mão de obra para fazer todo esse trabalho, né? Então, ela conseguiu encontrar essa vertente, né? E a dica aí para os técnicos é exatamente isso, gente. Vocês têm que encontrar aí uma vertente, né? Uma área de trabalho que vocês gostem e que vocês vejam aí que ainda não tem muito profissional no mercado de trabalho, né? E eu não vou muito longe, né? A gente está aí com uma mudança na NR1, que entra em vigor a partir do dia 2 de agosto, né? Só que assim, entra em vigor, né? Dia 2 de agosto, ele tem que estar, a empresa, a princípio, ela tem que estar adequada com relação a isso, né? Nós sabemos que estão tendo várias discussões com relação a essa mudança da NR, até porque é uma mudança bastante brusca, né? Uma mudança de conceito, tá? Mas e aí, o quanto nós estamos preparados para isso, né? Essa que é a questão, né? Então, nós temos que nos preparar. Tanto que, assim, na consultoria que eu trabalho, né, como neste momento de pandemia é um momento que realmente tem uma baixa de trabalho, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos preparando para essas mudanças, né? Então, a gente já está trabalhando isso, já está desenvolvendo ferramentas para ofertar, porque a consultoria, ela trabalha disso, né? A consultoria, ela tem que ofertar
um trabalho para o teu cliente, e tem que estar pronto, né? Não adianta querer esperar chegar 2 de agosto para a legislação entrar em vigor para você começar a pensar nisso, né? Então, a dica aí para o aluno, que eu não me lembro, acho que é Rogério, né? É exatamente isso, tá? E assim, aí eu não tenho uma formação técnica, né? Mas o que eu posso dar de dica aí é realmente demonstrar, né? Pelo fato, só enfatizando, né, que o Elvis falou, mas assim, demonstrar o conhecimento que você tem, os trabalhos que você fez durante o curso, né? Por isso que eu entendo que a questão do TCC é de extrema importância. Eu conheço alunos que foram contratados em função do TCC, né? Então, às vezes, TCC a gente tem uma tendência, né? Às vezes a gente tem uma vontadezinha aí de querer escolher o tema mais fácil, porque é um trabalho difícil mesmo, eu sei disso, né? Mas, assim, eu entendo que o adequado mesmo é que você opte por um tema que você entenda que é interessante e que possa te trazer algum retorno, né? Porque falar sobre esse trabalho de conclusão de curso e falar sobre outros trabalhos que você esteve envolvido durante esse 1 ano e meio de ETEC é uma coisa que pode te abrir portas, né? Só um adendo aí, para os alunos, eu presumo aí que a maioria que está fazendo o curso técnico de segurança do trabalho esteja trabalhando em alguma empresa ou algum local. Então, essa primeira oportunidade, às vezes, pode surgir na empresa onde você trabalha. Então, a sua empresa sabe que você está fazendo o curso de segurança do trabalho? Você é um bom profissional naquilo que você faz dentro dessa empresa? Você é um bom funcionário? Você é um funcionário que a empresa pode contar? De repente, a sua primeira oportunidade pode estar dentro de onde você já está. Então, pensem nisso também, tá? Usem isso como uma estratégia. Fala, poxa, se está difícil no local que ninguém me conhece, eu vou tentar onde o pessoal me conhece. Então, seja um bom funcionário naquilo que você faz. Falem para todo mundo na empresa que você trabalha que você está se formando como técnico de segurança. Fique lembrando isso sempre. E faça o seu melhor dentro daquilo que você está fazendo no momento. Para que você possa, na hora que falar, terminei meu curso, sou um profissional formado, tenho meu registro profissional, e aí, tem uma oportunidade para mim? É verdade. Sim, eu sempre falo, né? Se ofereça para participar da CIPA. Eu sei que a CIPA, no momento, né, ela está aí parada, né? Se ofereça para ser representante da empresa, é óbvio, né? Se ofereça para participar da brigada, se tiver, né? Se ofereça para tudo que você tiver oportunidade, né? Essa proatividade é uma coisa que conta muito, assim, quando você for lá pedir oportunidade para uma vaga de técnico, de auxiliar, né? De assistente. O primeiro emprego é um pouco difícil, né? Mas todo mundo consegue. É persistência e aproveitar essas dicas aí, né? O Eduardo, não sei se o professor Eduardo ia falar. Oi, Kate, posso falar um pouquinho? Na verdade, os professores acabaram falando bastante sobre a tecnologia, tal, e etc. Né, mas só para reforçar, só um adendo aqui. E aí o professor comentou sobre, né, a segurança do trabalho, sobre a tecnologia. E aí, poxa, a gente já vinha trabalhando antes da pandemia, né, com a questão de tecnologia muito forte. Né, e a gente precisa se atualizar mesmo, como todos vocês comentaram, né? E aí, olhando para a área de segurança, eu estou falando por experiência mesmo, própria, né? E sentindo na pele isso, né? Por exemplo, quando chegou a pandemia, você tem, né, segurança, como o professor comentou, você tem que estar lá no campo, você tem que estar junto, você tem que fazer e acontecer mesmo, né? De fato, né? E a pandemia chegou, e aí você tem um grupo de trabalhadores que está home office, outro grupo que está presente, né, e você está lá presente a 100%, 110% lá do teu tempo no campo, no home office, né, você está aparecendo lá na telinha e tudo mais, né, e aí, ou seja, com a pandemia também, ela trouxe algo positivo
né, nessa questão, somente nessa questão, né, de você, da tecnologia poder nos ajudar. Então, poxa, fazia uma média de 20 auditorias por ano, né? Então é um número pesado, auditoria de saúde, segurança, meio ambiente. Então, ou seja, é um número forte, é um número grande, pesado, e não é só em São Paulo. Então, ou seja, e de repente parou tudo, né? Parou tudo, um ano e pouquinho aí, né? Em março do ano passado acabou parando tudo, né? E as coisas precisam continuar, né? Os processos de segurança, as ferramentas de segurança, as ações de segurança, as auditorias de segurança precisam continuar. Então a gente não pode parar, né? Então teve um momento com que a gente acabou olhando o que nós poderíamos fazer, né? Como poderíamos fazer também, né? O como, né? O que a gente até sabe, mas o como a gente vai poder fazer agora, como que a gente vai se adaptar a tudo isso, como que vai ser os processos, porque aí eu estou dando um exemplo meu mesmo, eu gosto de falar os meus exemplos, que é muito mais fácil, né? Coisa que você acaba vivendo. Então, ou seja, poxa, a gente precisa dar continuidade nas auditorias, porque tem toda uma questão de negócio e tal, e a gente viu que o negócio não pode parar, né? Segurança faz parte do negócio, e como que a gente pode introduzir e usar a tecnologia a nosso favor. Então, contando um pouquinho aqui da própria história, né, a gente acabou desenvolvendo, junto com, lógico, com outras empresas, né, de tecnologia, para nos ajudar, né, a criar mecanismos, ferramentas, processos de segurança para poder auditar online, para poder auditar, fazer uma auditoria flex. Então, ou seja, dentro da onde eu trabalho, por exemplo, a gente deu um passo gigantesco em relação, né, a uma série de, né, várias quebras aí de paradigmas aí, para que a segurança possa chegar lá mesmo nesses momentos, né? Então, isso ajudou bastante em questão da pandemia, e a gente acelerou algo que a gente já estava verificando, e isso acelerou de uma forma, e a organização olhou para aquilo e falou, poxa, se vocês estão falando que vai dar certo, então faça. Né? Então, quando, né, alguém pergunta aí sobre as dificuldades, tal, e etc., a gente vai ter sempre dificuldades, né? Então, nada é muito fácil, né? E para a segurança também não é fácil, não só para a segurança, mas para qualquer outra área, né? E a gente precisa olhar, né, e se reinventar. Então, hoje a gente está, né, olhando, aprendendo, se reinventando, né? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, corrige o erro, né? E vamos caminhando, né? E aí isso ajudou bastante, tá? E a gente está com um processo bem interessante, né? Depois eu posso até compartilhar, mostrar, apresentar, né, para os professores. A gente pode até bater um papo depois sobre de como as coisas estão acontecendo, porque é um processo bem interessante, né? Bem interessante, e eu acho que talvez a gente seja aí um dos primeiros a estar fazendo, até mesmo no próprio Brasil, como a gente está fazendo. Mas enfim, né? E um outro ponto, pessoal, que eu chamo a atenção bastante, né, a gente vê, né, perfil, né, do técnico por exemplo, eu estou na área desde 99, né, em segurança. Então, a gente conhece muita gente, né? Então, conhece bastante profissional, muita gente. E, poxa, tem muito técnico que acaba ficando ali na unidade dele. Poxa, ele não sai para fazer um treinamento, ele não sai para fazer uma capacitação, né? Ele não sai para ver como que está o mundo de segurança ali fora, né? Ele não procura benchmark aí as ações. Então, ou seja, a gente precisa, pessoal, né, fazer isso. Então, a gente precisa se capacitar, como o professor Elvis comentou, né, a professora Elisete, todos os demais professores. A gente precisa se capacitar, a gente precisa buscar, né, para que na hora que a oportunidade aparecer, a gente tenha essa boa oportunidade, mas além dessa oportunidade, né, onde nós estamos agora, para quê? Para que a gente possa melhorar os nossos processos. Né? Por que eu estou dizendo isso? Né? Então, poxa, a pandemia chegou. Vou dar um exemplo aqui. E aí, vou dar mais uma vez o meu exemplo aqui. Eu tenho 3.000 funcionários no Brasil, onde eu preciso entregar EPIs. Tá? E não é funcionário que está numa fábrica, que está num quadradinho lá, fechadinho, que é muito mais fácil a gente fazer segurança nesses ambientes. Né? Então, ou seja, você tem aí funcionários, né, porque você tem a liderança ali presente, você tem a segurança, você tem a CIPA, você tem a brigada, você tem, enfim, uma cultura de segurança. Né? Então, você fazer aí segurança
numa fábrica fechada, né, você vai ter dificuldade, mas eu vejo com um pouquinho de mais facilidade, porque você está muito próximo, né, então você vai lá, conversa com a pessoa e já resolve, conversa com a liderança e acaba resolvendo isso. Né? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Então, dos 3 mil funcionários aí que eu tenho no Brasil, por exemplo, a gente precisa entregar os EPIs. Tá? Então, eu tenho pessoas que atendem, né, pessoas que atendem 6 clientes, 5 clientes, 10 clientes, não no mesmo dia, mas durante a semana. Tá? E aí eu preciso entregar para ele luva, preciso entregar para ele óculos de proteção, eu preciso entregar para ele um calçado de segurança, eu preciso entregar para ele uma cinta ergonômica, entre outros EPIs. Né? Puxa, e agora, como que a gente vai estar fazendo isso? Então, eu tinha alguns centros de distribuição em alguns locais, alguns, devido à pandemia, acabaram fechando, né, que acabavam ajudando ali a gente a fazer essa distribuição, né, e o que acontece? Poxa, vamos verificar como que as empresas estão fazendo. Tá? E aí, resumindo a história, pessoal, eu fui bater na porta, né, lá da Telefônica, né, hoje é a Vivo, que lá eles ainda chamam de Telefônica, tá? Eles têm 37 mil pessoas no Brasil espalhado. 37 mil pessoas, né, funcionários que sobem no poste, que andam de carro, que eles precisam entregar cinto de segurança, capacete, luva, calça, enfim, todos os equipamentos aí que a gente conhece para o pessoal fazer a manutenção na parte elétrica. Né? Então, ou seja, entrei em contato, busquei, fui até lá, fui em outras empresas também, né, mas a empresa que mais chamou a atenção pelo processo, eu fui super bem recebido pelo pessoal de segurança lá, então pelo gerente de segurança, pelo supervisor de segurança e pelos técnicos de segurança que lá tem. Né? Então falei, poxa, se vocês puderem apresentar como vocês estão fazendo hoje, né, seria interessante. Pessoal, eles mostraram desde o começo do processo, tá? Assim, ó, de portas abertas, escancaradas, desde o começo do processo, com treinamento, com vídeos que eles fizeram para enviar para o celular dos funcionários, para enviar na plataforma que eles têm lá de treinamento, né, de como isso vai acontecer. Né? No começo, né, teve algumas dificuldades, como é normal quando você muda um processo gigantesco desse, mas eles vêm com, né, agora deve fazer 4 anos, né, eles vêm com 4 anos fazendo as entregas, né, tudo de um modo online. Olha só que interessante. Né? Então, ou seja, acabaram desenvolvendo um aplicativo, né, onde esse aplicativo, né, o funcionário, quando ele acaba solicitando o equipamento dele de proteção individual, vai para o chefe dele, né, para o líder imediato ali, vamos dizer assim, vai para o líder imediato, né, o líder imediato ele aprova ou não, né, porque tem algumas justificativas, né, indo para o líder imediato, quando ele aprova, vai para a área de segurança. E aí, todos os EPIs, né, a gente precisa colocar uma vida útil para que, né, uma vida útil ali de duração. Né? Então, ou seja, imagine lá que você tem uma luva e você colocou, tá? Estou dando um exemplo, né? Uma vida útil para ela de 5 dias mínimo, tempo mínimo, e 10 dias o máximo. Então, ou seja, o próprio sistema, né, a própria ferramenta, ela já informa o funcionário que ele precisa pedir. Se ele pedir com antecedência, na hora de você aprovar, vem um alerta dizendo que ele está pedindo antes do prazo. Então, poxa, Keitiane, por que você está pedindo aqui o EPI X fora do prazo? Né? Então, ou seja, você perdeu, você não cuida do equipamento, você, enfim, tá certo? Você foi assaltada, você foi roubada, enfim, tá? Então, a gente precisa entender, né? E aí, pessoal, tem alguns pontos aí importantes em relação a isso, né? O primeiro, né, você diminuiu o custo ali com envio de EPIs para a liderança. Então, o funcionário ele recebe o EPI na casa dele, né? Então, todos os funcionários cadastrados, o cara recebe na casa dele. Quando ele recebe no próprio celular, ele já assina a ficha de EPI, ou pelo sistema de telemetria, tá? Ou uma assinatura digital mesmo. Tá? Ele já faz essa própria assinatura no próprio celular, onde você já recebe essa informação. Tá? E além disso, pessoal, o que aconteceu? Né? O EPI ele tem um custo, e ele é caro. Né? E esse custo, né, a área de segurança acaba ali, né, organizando, gerenciando, então isso está dentro do guarda-chuva de segurança. Então, ou seja, poxa, eu tinha
antes do aplicativo, antes de, né, formatar tudo isso. Um exemplo, eu tinha um custo de 100 mil por ano com EPIs, né, e depois da implementação, né, e do uso da ferramenta, né, de 100 você passou para 70, né, de 70 mil. Né? Então, ou seja, você tem uma redução, você tem a garantia com que todos estão utilizando o equipamento de proteção, né, você tem o controle ideal. Então, se tiver, né, primeiro passo, né, você garante com que o funcionário ele esteja trabalhando com EPI adequado, de acordo com o risco e etc., porque o dimensionamento do EPI já está de acordo com o risco, com a atividade dele, então você garante esse passo, né, e toda troca, substituição, você garante também, né, dentro de um prazo, né, pré-estabelecido pela própria área de segurança, e aí você não fica com aquele vácuo, né, por exemplo, ali de não entregar o equipamento ou de você entregar, né, porque a gente acaba entregando, né, só que de não ter um registro, uma assinatura, né, que é super importante isso para a gente, até para fins trabalhistas, né, que pode surgir adiante. Então, ou seja, você tem muitos benefícios aí com isso. Então, por que eu estou dizendo isso? A gente precisa ficar muito ligado também, né, sair lá da casinha, né, verificar o que está acontecendo no mercado, o que as empresas estão fazendo, o que dá para a gente fazer, né, e aí, dando o exemplo da Telefônica, o que eu fiz? Poxa, me passa o nome dessa empresa aí, né? Se você já tem um negócio pronto, eu já estou conhecendo aqui, liguei lá para a empresa, resumindo a história, estou trabalhando com a empresa já faz um bom tempo já também, né? Então, ou seja, é isso, pessoal. Então, às vezes a gente tem aí boas práticas sendo utilizadas no mercado e você está ali batendo cabeça, né? Você só fica ali no seu quadradinho, né? E o técnico de segurança, ele precisa olhar para fora também, né? Ele precisa ter essa visão, né, além ali da onde ele está, né, para que até que você possa desenvolver e trazer bons recursos, bons processos, satisfação dos clientes, os funcionários são os nossos clientes, né, então, ou seja, e aí só para vocês terem ideia, só para fechar esse tema, né, a gente acabou fazendo uma pesquisa de segurança, de satisfação, foram 5 perguntas, né, eu posso até abrir depois ela aqui para vocês verem, né? Então, não foi obrigatória, 710 pessoas participaram dessa pesquisa, que é um número considerado, né? E o resultado ele foi super positivo. Então, a pessoa acabava ali selecionando um item que ela achava que ela estava satisfeita ou insatisfeita ou alguma coisa assim, né? E no final também tinha uma parte onde ela poderia descrever, né, alguma coisa, um elogio, uma crítica, uma sugestão, enfim. Então, ou seja, né, com todo o trabalho que foi feito durante a pandemia, né, que ela não acabou, mas durante o ano de 2020, né, com as auditorias, com mudança de processo, etc., a segurança continuando ali, né, então a engrenagem ali não parou nem um segundo, nem um momento. A gente continuando, e no começo de 2021 agora, falou, poxa, vamos fazer uma pesquisa, vamos ver como que o pessoal está vendo a segurança, né, nesse momento tão importante, tá? A gente acabou fazendo essa pesquisa, o resultado foi bem legal. Talvez eu abra aqui, eu vou dar uma olhadinha nela aqui, né, ver se não tem nenhum dado aí, né, mais confidencial, alguma coisa assim, tá? Só para vocês terem ideia, são coisas simples, mas é importante a gente ouvir o nosso público, né? Então, você tá ali com, né, a escuta aberta ali, né, e ouvir aonde mais eu posso melhorar, né? E também, né, saber muito bem que você vai ser criticado, então não vai ser 100% só alegria, né? Então, ou seja, a gente sempre tem pontos aí de melhoria, você precisa estar aberto para isso, né? E aí, só para vocês terem ideia, as pessoas que, né, responderam lá como insatisfeita, por exemplo, então a gente já ligou, a gente já entrou em contato para verificar o que aconteceu, né? Então a segurança precisa ter essa presença também, essa proximidade, essa aproximação, né, junto com os funcionários, para que a pessoa, então eu dei um exemplo aqui, são 3.000 pessoas, estão espalhadas aí pelo Brasil, né? Então, ou seja, não dá para a gente, como o Elvis comentou, a gente não é polícia, a gente não é Deus, a gente não é anjo, né? Então não dá para você estar presente a todo momento. Poxa, como que a gente pode garantir, né, que aquela pessoa está fazendo segurança, está cumprindo as regras, as normas de segurança de um modo geral? Então a tecnologia ela vem justamente para nos ajudar e a gente precisa estar muito aberto para isso, né? O que dá para a gente usar de bom e de positivo da tecnologia para a nossa segurança? Acho que é um pouquinho disso, Kate. É verdade, Eduardo. Tem que... pessoal, eu quero informar para vocês que a lista de frequência
Tá no chat, tá? Não sei se já viram. Algum aluno que tiver alguma pergunta pode levantar a mãozinha aí, tá? E tem uma professora aqui que eu não falei antes, a professora Denise. Denise Moura, de Osasco. Tem mais algum professor? Se tiver, pode falar e levantar. E para quem está no celular? Faz assim. Você está no celular? Sim, eu não consigo ver a lista de presença. Ah, então, a lista, né? Professora, na verdade eu estou pelo computador, mas a lista não aparece aqui também não. O chat, na verdade, não está aberto. Não está abrindo? Para mim também não. A Elisete acabou de postar aí a lista. Para mim também não está aparecendo. Eu consegui abrir a O chat não está aparecendo para todos os alunos. Como que eu vejo a lista? Então, o professor pega e manda para a respectiva turma. Isso, cada professor pega, já ia dizer isso mesmo, Elvis. Cada professor pega e coloca para a sua turma. Então, o pessoal que estava com aula, o do primeiro TST de segurança, eu coloco lá na nossa sala, tá? No final, quando a gente terminar. Beleza. Quem tem alguém com a mãozinha aí levantada, o aluno, acho que Renan. Deixa eu ver aqui. Tem 3, Priscila, Laís e Renan. Isso, Priscila, Laís e Renan. Quem quer falar primeiro? Lá no chat não tem nenhuma pergunta. Era para falar sobre o meu chat que não estava aparecendo. E também perguntar sobre se é possível acontecer uma nova empresa assim, 4.0. É possível que venha ainda a 5.0, depois a 6.0 e assim em diante, ao decorrer dos anos? Isso é possível acontecer? Quem é o professor aí? Pode ser algum convidado também. Ele quer saber se depois de 4.0 pode vir 5.0. É isso? 6.0. Eu entendi isso. Inovando, né? Nunca ficar parando, sabe? Inovar, né? Então. Quem é que... Renan, respondendo a sua pergunta, nós estamos vivendo numa constante mudança, né? Então, assim, o mercado 4.0 nada mais é do que uma revolução também, né? Então, a cada século, a cada década, a gente está revolucionando, né? Então, eu creio que a geração 4.0 é só o início, né? De toda a tecnologia, de tudo que a gente vai passar ainda. Então, assim, tem muitos comentários com relação a profissões que vão acabar, que não sei o quê. Só que isso é muito... como que eu posso te falar? Relacionado, porque igual o contador, né? Todo mundo, mas quem precisa de contador? Hoje em dia, tudo é online, tudo é digital. Só que o contador, ele tem que se atualizar também. Então, eu como contadora, eu também sei em que lugar eu posso atuar e qual área eu posso atuar. O técnico de segurança também. Porque desde que mundo é mundo, a gente tem o maior capital, que é o humano. Então, o capital humano nunca vai acabar, entendeu? Então, assim, por mais que existam as revoluções, tudo, o capital humano nunca vai acabar. Então, a gente precisa, sim, se atualizar e estar às tendências da tecnologia. Então, hoje em dia, a tecnologia está andando em todas as áreas, tá? É verdade, Sim, Angélica. Professora. Eu acredito que o mundo não sei se vocês já observaram que grandes mudanças no mundo, de uma forma geral, elas sempre ocorrem com catástrofes ou guerras, sempre ocorrem mudanças, né? Infelizmente. E eu acredito que o mundo pós-pandemia, porque eu sempre falo isso para o pessoal da enfermagem, antes a gente vivia o mundo pré-pandemia, né? Sem nem saber que ela existiria um dia.
E aí agora nós estamos vivendo a pandemia e com certeza o mundo pós-pandemia vão ter outras exigências, né? No mercado de trabalho, com certeza. Pode perguntar, Renan. Você tinha outra pergunta? Sim, professor. Eu acho que, por exemplo, quando passar a pandemia, pós-pandemia e tudo, eu acho que até nossa área de segurança do trabalho vai inovar. Porque eu acho que, por exemplo, atualmente a gente trabalha fazendo segurança de seres humanos. Puxa na orelha deles colocarem óculos, EPI, protetor de ouvido, luva, essas coisas, faz melhorar e tal. Agora eu acho que vai chegar uma hora assim, ao ponto de a gente trabalhar só com as máquinas, né? A gente ter que fazer a segurança dos robôs. E vão trocar a nossa mão de obra humana pelos robôs mecatrônicos. Aí acho que vai chegar um momento que a gente vai cuidar dessa parte também de segurança de máquinas. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente vai esperar as atualizações, né, no mundo de uma forma geral. Com certeza, a robótica... Kate travou? Caiu. Caiu. Priscila? Na verdade, eu tenho duas perguntas. Pode fazer as duas agora? Pode. É que eu não sei se a informação que eu estou passando é correta, mas eu vi que as empresas vão ter que mandar a CAT, o ASO, e as exposições de risco, né, de cada setor, e no caso do E-Social. E aí eu gostaria de saber um pouco mais dessas informações que precisam ser enviadas para o E-Social. Então, pode falar. E a outra pergunta é em questão dos atos inseguros, né? Porque, assim, para mim, eu, assim, que eu imagino, né, quando eu for técnica, é que vai ser um desafio muito grande a conscientização dos colaboradores, né, sobre a segurança do trabalho. E eu gostaria de saber qual a atitude que vocês, técnicos, qual a atitude que vocês tomam com pessoas que cometem atos inseguros. Bom, eu vou começar falando pela sua última pergunta, tá, Priscila? Pessoal, desculpa, eu caí, desligou aqui e voltei, viu? Tá. A Priscila estava perguntando, né? Ela fez duas perguntas, e aí a primeira que ela fez, quer dizer, a segunda que ela fez, que eu vou começar respondendo por ela, é a questão de como você conduz dentro de uma empresa a questão do ato inseguro, né? No meu entendimento, Priscila, o mais importante é a empresa, tá, ter uma política, né? Então, quando a empresa tem uma política, você sabe o caminho que você tem que percorrer, né? Então, eu sei que é muita burocracia e tudo mais, né? Nós vivemos uma era onde que você tem que desburocratizar um pouco mais, mas mesmo assim tem algumas coisas que tem que ter, né? A empresa tem que ter uma política, ela tem que saber para onde que ela quer andar, né? Qual o caminho que ela quer seguir. Porque se a empresa não tem isso, fica aquilo que o Luciano comentou, tá? Ninguém sabe o que fazer, né? Então, uma primeira coisa é saber qual que é o procedimento que a empresa vai adotar. Ela quer cumprir só a lei e não quer fazer mais nada, ou realmente ela entende, né, que se ela trabalhar nos incidentes, ela vai conseguir realmente eliminar qualquer tipo de acidente com uma gravidade maior. Ela tem que definir se ela quer trabalhar na prevenção em específico, né? E assim, para trabalhar a questão da prevenção, eu entendo que isso começa conosco, né? Com a parte técnica. Nós temos que ter o conhecimento realmente de todas as legislações que são pertinentes, né? E conhecer o nosso ambiente de trabalho, né? Às vezes na empresa eles falam, né, que o SESMIT é anjo. Eu discordo, né? Nós não somos anjos, né? Até porque uma empresa grau de risco 3, com 101 funcionários, ele precisa de um técnico de segurança. E é impossível,
É humanamente impossível alguém falar que um técnico de segurança vai conseguir ser anjo da guarda de 101 funcionários, né? Então, eu entendo que a responsabilidade por segurança do trabalho, ela é de todo mundo, principalmente do superior imediato, né? É o seu chefe que é responsável por definir o que você vai fazer, né? As tuas tarefas que você tem que cumprir no seu dia a dia, né? Então, ele também é responsável para que você faça aquela tarefa e volte para sua casa da mesma forma que você chegou de manhã, né? Então, a questão de trabalhar o incidente, né, ou quase acidente, é um processo de conscientização. É a questão de sair da questão burocrática, né, de nós sermos meros preenchedores, elaboradores de papel, tá? Para você trabalhar um processo de conscientização. É fácil? Não, não é fácil, tá? E assim, tem algumas coisas que funcionam melhor quando vem de cima para baixo. Para você ter uma ideia, a primeira empresa que eu trabalhei na área de segurança do trabalho foi uma indústria química alemã, né? E assim, a Alemanha realmente é um país onde ele tem uma política de prevenção muito boa, né? E além da questão da política de prevenção, né, do processo de conscientização, eles também amarravam com uma outra questão que aí fazia com que os gerentes, principalmente aí toda a diretoria, fosse bem mais comprometido a questão de participação de lucros, né? Tipo, se o trabalhador tinha 10% da responsabilidade, a gerência, nível gerencial, era 50% da responsabilidade, né? Então, infelizmente, aí essa empresa, pegando no bolso, nós conseguimos ter um processo de conscientização aí, de prevenção de segurança do trabalho muito melhor, né? Infelizmente, no Brasil, hoje, dependendo da empresa, ela acaba funcionando dessa forma, porque em muitos momentos, quem pede para você fazer alguma coisa de uma forma insegura, tá? É a sua própria gerência, né? Fala, sobe em cima da cadeira aí mesmo para trocar uma lâmpada, para que atravessar toda a empresa para ir buscar uma escada lá do outro lado, né? Então, é essa questão, né? Mas eu entendo aí que o nosso papel é muito importante, né? Nós temos aí cada vez mais que nos posicionar com relação a essa questão de processo de conscientização. Eu sou uma pessoa muito otimista com relação à segurança do trabalho. Eu entendo que essas mudanças das leis que estão havendo vai beneficiar bastante, mas esse benefício vai ser pautado muito em cima da nossa conduta, né? Nós, infelizmente, tá? Eu falo infelizmente porque nós somos todos seres humanos, né? Mas, assim, muitas vezes, nós que temos que dar o exemplo, né? Não tem como você ir lá falar para o funcionário que ele não pode caminhar pela empresa falando ou teclando ao celular e depois você ir lá e fazer isso, né? Então, o processo de conscientização, ele começa pela gente, né? Pela equipe do SESMIT em específico, né? Com relação à sua segunda pergunta, Priscila, que é a questão do e-social, o e-social, ele tem várias etapas, né? A Angélica trabalha com isso, né? Então, esse mês saiu uma publicação aí